Ora, bom dia. Lição número 2, módulo 3, desculpa. A cultura do mosteiro. E então vamos começar por definir e tentar compreender a mudança da Europa, digamos que baseada no Império Romano, e que foi, digamos que assolada pelas várias tribos que vieram do norte e não só, para começarmos a entender o que é a Europa românica. Bom, então lição número 1. Página do manual 79. Em 476, não se esqueçam desta data, há a queda do Império Romano do Ocidente. Depois há ainda, até 527, o imperador do Oriente, que era o imperador Justiniano, que era o último imperador, que conseguiu ainda ter alguma eficácia na governação. Contudo, as tribos estavam aí à porta e realmente estavam a assolar todas as antigas províncias romanas. Mas agora vamos ver, para fazermos a transição para o românico, como é que foi esta transição. Aquele grupo que seguiu Jesus Cristo aumentou cada vez mais, formaram cada vez mais grupos em várias localidades, desde o Médio Oriente até a Europa. Aparecem as várias regras, uma regra muito importante, a regra de São Bento, que aparece em 539, portanto, nesta altura estava o Papa Gregório Magno, e a regra de São Bento, eu acho que o Papa Gregório Magno é a seguir, mas a regra de São Bento tem muita importância, porque é fundada sobre alguma metodologia, e a regra tinha uma base que era de investigação e preservação de tudo o que era os escritos clássicos gregos e romanos. Se não fossem estas regras monásticas, estes grupos de religiosos que preservaram estes escritos, nada tinha sido preservado e nada tinha sido conseguido manter-se durante estes séculos todos. Por uma razão, porque estes grupos que vinham do norte, os grupos godos, os visigodos, os ostrogodos ou os normandos, não nos dizia nada este tipo de cultura. Não nos dizia nada. Muito menos eles sabiam grego e latim, portanto eles falavam as suas línguas tribais. Não dizia, portanto, era mais fácil usarem os rolos para se aquecerem na fogueira do que provavelmente andarem a investigar. E portanto são estas regras e a importância do mosteiro, daí o nome cultura do mosteiro, que é o que dá o nome a este. É exatamente a preservação desta cultura clássica para a posteridade. Como sabem, em 711 entram os árabes na Península Ibérica. Aparece no ano 800 o imperador Carlos Magno. A coroação do imperador Carlos Magno tem, digamos que uma bênção quase, uma bênção papal, não é? Em 910 é fundada a abadia de Cluny, já lá vamos mais tarde, Cluny, muito interessante. Portanto, depois começa a haver uma peregrinação aos lugares santos, criados só por Afonso IV, em Espanha, mas não só, mas começa a haver 3 tipos de peregrinação muito importantes. Já vão tentar perceber onde eu quero chegar. Uma é na zona onde é hoje Santiago de Compostela. Dizia-se que tinha lá sido sepultado o apóstolo Tiago, e portanto o Afonso IV tinha sido educado pelos monges no convento onde ele vinha. Criaram aquela ideia
no mosteiro para a implementação ali de uma peregrinação ao túmulo de Santiago, e foi eficaz e muito bem promovida. Depois tínhamos Roma, que também era um lugar santo, cuja cristandade iria visitar, e Jerusalém, é óbvio. E daí que se criaram aquelas cruzadas. Mais tarde falaremos disso. Agora, onde eu quero chegar é, porquê é que isto foi tão importante, estes caminhos, esta tradição de fazer as peregrinações aos lugares santos? Porque essas peregrinações levaram a que os próprios peregrinos necessitavam de um lugar de repouso. Um lugar de repouso, atenção, um lugar de repouso. Imaginem que vocês vinham de França ou da Alemanha a cumprir uma penitência ou a cumprir uma sentença de um tribunal, que ficavam, digamos que, ilibados depois de cumprirem a sentença, quando voltavam ao vosso país, de um crime que vocês tivessem cometido. Eles pediam e tinham que ir a Santiago e trazer uma prova que tinham de lá estado. Portanto, por fé, por salvação, por remissão dos pecados, etc. Eles faziam esta caminhada desde a fronteira da Espanha, da França com a Espanha. Portanto, a última localidade onde eles pernoitavam era Saint-Jean-Pied-de-Port, que agora é uma vila francesa. Passavam os Pirineus, 18 km de subida e descida daquela montanha que divide a França da Espanha. Passavam os Pirineus e chegavam à primeira localidade, onde havia já uma pousada, um pequeno lugarejo, que é Roncesvalles. Depois andavam 700 km a pé, por caminhos, muitas vezes com perigo de alcateias que chegavam a causar mortes, os lobos, aos próprios peregrinos, e portanto 700 km até Santiago de Compostela. Nesses 700 km, e antes, também, se viessem de França ou ainda mais distantes da Alemanha, eles tinham que pernoitar. E essa pernoita, a Igreja percebeu-se que necessitavam de um lugar para eles se protegerem, dormirem, rezarem e também, eu não digo sobretudo, mas também, quem faz caminhada sabe que os acidentes numa caminhada, bolhas, etc., precisamos muitas vezes de tratamento, muitas vezes hospitalar, para local de tratamento dos feridos. Portanto, era não só um local de repouso, proteção, porque eles tinham que estar protegidos à noite para não serem assaltados, de oração e também de uma pequena instalação para curar as feridas. Ora, a Igreja começou por implementar uns casebres que mais tarde eles começaram a ser criados, os locais de culto, pequenas igrejas, desde o pré-românico até mais tarde o românico. E, portanto, esta rota, se vocês imaginarem, a rota desde França até Santiago de Compostela, há uma rota que, em tantos espaços, há uma implementação de uma capela. E essas capelas tinham todos um tipo de arquitetura muito semelhante, através de um arco de volta perfeita. E chamou-se românico. E esta rota do românico é exatamente para assegurar esta proteção e esta possibilidade do peregrino repousar enquanto caminhava e peregrinava para os locais de culto, neste caso Santiago de Compostela. Foi assim que nasceu, desde o Reino de França até o Reino de Espanha, terminando em Santiago de Compostela, ou em Finisterra, que era já à beira-mar, os locais de culto possibilitaram esta criação de templos cristãos com um tipo de arquitetura inovadora para a época, claro, chamado estilo românico. Portanto, página 79, página
81. Desculpem, vamos ver aqui. Este é o antigo. Eu vou-vos dizer novamente as páginas do manual, o vosso manual. Eu mando sempre este manual. Portanto, página 81, o mosteiro, 83, e portanto o 84 e 85. O que é que eu posso dizer mais? Portanto, após a queda do Império Romano, e pelo menos até aos finais do século IX, as artes europeias refletiram esta consequência da depressão material, técnica, cultural, a queda do Império Romano, como vocês devem imaginar, que originou uma descentralização social, as religiões voltaram. Bom, enfim, foi um processo muito lento que podemos dizer que contribuiu para uma rápida barbarização dos modos de vida das novas classes dirigentes. Reparem que nós acabamos de dar o módulo 2, que era a cultura do Senado, a sociedade romana, e vocês viram como é que os romanos nas cidades viviam. E nem vou repetir-me, porque vocês já sabem muito bem. Agora imagina, vocês lembram-se da Insular Romana, ou da Vila, ou da Domus Romana, que era uma casa, uma habitação de uma pessoa normal, com algum dinheiro, mas reflitam numa coisa: a habitação mais sofisticada de um chefe de tribo, mais tarde o rei, era um castelo. Um castelo. E eu continuo sempre a perguntar: vocês já entraram num castelo? Vejam o grau de sofisticação arquitetónica e conforto que um castelo tem. Portanto, houve ali uma passagem a tal chamada barbarização dos modos de vida, que se estende nomeadamente também para a arquitetura, neste caso a arquitetura e a arte em geral, mas não menosprezando as artes dos povos que invadiram o Império Romano, mas sobretudo pela introdução de características estilísticas e estéticas, digamos assim, porque os gostos e tradições dos povos invasores, os germanos, muçulmanos, normandos, eslavos, godos, etc., geraram uma grande diversidade regional, que é uma coisa muito interessante de ver, mas não nos percebemos. E portanto, vamos culminar no tal período em que a Igreja começa a ter iniciativa de construir este tipo de templo, e estas pequenas capelas dão origem então ao estilo do que nós vamos estudar, que chama-se estilo românico. O estilo românico, a nível técnico-artístico, teve uma expressividade maior na arquitetura, não é? É óbvio que o românico teve um número de construções muito elevado, devido à cristandade estar cada vez a espalhar-se mais pela Europa, nos séculos desde o IX até o XI, esta multiplicidade de influências, partindo de uma matriz antiga, portanto uma herança clássica, não é? Porque vocês já repararam que os romanos utilizavam um arco de volta perfeita e não o trilítico, como era depois construído, por exemplo, um castelo. Portanto, vamos ver depois, mais à frente, na página 90, Deus, fortaleza da humanidade. Portanto, vamos analisar na arquitetura, desde os primórdios da arquitetura cristã até à bizantina, mas a importância depois da matriz antiga, da matriz clássica. Portanto,
os traços estruturais comuns que nós depois utilizamos para comparar a arte clássica, grega e romana. Portanto, o que é que eu poderia dizer mais nesta primeira aula? Nesta segunda aula, no fundo, mas a primeira aula da parte da arquitetura. Digamos que a arquitetura foi o primeiro estilo internacional da Idade Média. Isto está na página 90. E portanto foi. E porquê? Porque exatamente pela ajuda que a cristandade, que a Igreja cristã deu para haver uma hegemonia na arquitetura religiosa com o mesmo estilo de traço, o mesmo estilo de decoração e o mesmo estilo de fachada e baseada no mesmo estilo de suportes, que já fomos falar no contraforte, portanto, e na cobertura também. Na cobertura também. Depois, claro que as igrejas, as capelinhas, digamos que pré-românicas, podiam ser só uma nave, depois começam a ter naves laterais. Portanto, 3 naves, a nave central e 2 naves laterais. Eu vou aqui, eu depois vou modificar aqui esta estrutura, vou aqui fazer algumas alterações e vou colocar aqui uma televisão para eu vos mostrar as imagens que eu quero que vocês reconheçam, embora que vocês tenham, se tiverem o manual à mão, vocês seguem o manual. Portanto, estamos na página 91 e 92 e, portanto, seguem o manual. A arquitetura românica começa na página 93, portanto, vocês já sabem que se conseguirem se tiverem o manual à mão, é mais fácil para a compreensão da matéria. Reparem que na página 93, onde diz arquitetura românica, a hegemonia da arquitetura religiosa, diz, a imagem diz, a legenda, vias de peregrinação para Santiago de Compostela e principais igrejas das escolas arquitetónicas mais importantes da Europa Ocidental. E, portanto, vê-se as rotas dos peregrinos para Santiago de Compostela, que vinham desde a Holanda, onde é hoje a Holanda e a Bélgica, como da Alemanha, França, atravessando a França, passando dos Pirineus para a Espanha e culminando, finalizando a sua viagem, a sua peregrinação em Santiago de Compostela. E pronto, ficamos. Eu, entretanto, esqueci-me de dizer ontem, vocês podem colocar dúvidas nos comentários, depois de vocês verem o vídeo, podem fazer os comentários. E é isto. Até amanhã. Obrigado.